quais as principais políticas públicas que já existem para as mulheres, e se ainda existem, mas eu queria, assim, sempre dizer o seguinte: eu falo muito sobre políticas públicas, mas as políticas públicas existem muitos projetos de leis, existem muitas leis, mas não são regulamentadas, não é isso? Então, assim, não adianta a gente criar política pública, e não adianta a gente criar um projeto de lei, se a gente não regulamenta isso e se a gente não divulga. Mariane, com você. Vamos lá, né? Então, eu queria só começar minha fala aqui agradecendo muito a Clarísia e a professora Albertina, que citaram o meu pai, Dr. Pinotti, na fala das duas, e fiquei bastante emocionada, porque o meu pai era um enorme defensor das mulheres, não só na área da saúde, mas ele era um feminista de base, né? Ele se formou na década de 50 do século passado, em 1958, justo ali no início da luta mais ferrenha que as feministas tiveram e que a Marie citou, né? A época das sufragistas, de mulheres serem assassinadas por pedir direitos políticos, né? E acompanhou durante toda a sua vida como médico da mulher, né, que ele era ginecologista, todas essas lutas, e ele foi político e também levou um pouco isso para a política, né? Então é por isso que eu acompanho as políticas públicas voltadas para as mulheres enfim, a gente está engatinhando nisso no Brasil ainda, mas eu acho que a gente tem vitórias que a gente precisa comemorar, né? E principalmente entender que as políticas públicas voltadas para as mulheres não passam só pela área de saúde, né? Passam por todas as áreas, enfim, do próprio governo. Então, quando a gente pensa em defesa dos direitos da mulher, a gente tem que lembrar que nós temos um índice de feminicídio no Brasil que é vergonhoso para o mundo, né? Nós não podemos mais conviver com isso. A gente tem a Lei Maria da Penha, né? E como a Ana Cláudia falou, existe uma dificuldade de regulamentação e de fazer com que essa lei possa funcionar no dia a dia, que é fundamental que a gente cobre dos nossos governos municipal, estadual e federal, para que a gente possa ver esse índice cair muito. Nós tivemos aqui, nos últimos anos, um aumento da mortalidade materna no Brasil, quando ela cai no mundo inteiro, desenvolvido e em desenvolvimento. A gente ter retrocessos em questões de mortalidade materna é inadmissível, e isso foi uma falta de cuidado da saúde pública com as mulheres nos últimos 6, 10 anos. A gente viu aumentar internação por desnutrição infantil, em 40% nos últimos 2 anos no Brasil. Isso também é uma falta de cuidado e de atenção com as mulheres, que são as que cuidam das crianças, né? Então a gente tem um desmonte aí nas áreas de política pública voltadas para as mulheres, em todas as áreas, né? E cabe a nós, mulheres, num espaço muito privilegiado nas nossas vidas, a maioria de nós aqui não tem nenhuma dependência de sistemas públicos de saúde, de educação, no nosso dia a dia, mas do fundo do meu coração eu entendo que nós não podemos estar bem enquanto nós temos mulheres aí que são vítimas de ameaças, de feminicídio, que não conseguem fazer seu pré-natal, que não conseguem tratar um câncer de mama, que não conseguem tratar sua diabetes, sua hipertensão, sua menopausa, que é tão difícil, é um momento da vida. A gente tem que ver alegria em todas as fases da nossa vida, é lógico, a gente está numa idade, eu estou no olho do furacão da menopausa, assim que nem a Ana, e a gente tem realmente alguns incômodos muito chatos que a gente pode resolver com reposição hormonal, com terapias alternativas, com várias questões, mas a mulher que depende do Sistema Único de Saúde, ela não tem atenção para essa fase da vida dela. Assim como ela não tem, as meninas não têm atenção para a cólica menstrual, para o início da sua atividade sexual. É muito marcante a fala da professora Albertina, quando ela diz
que na primeira relação sexual da maioria das meninas, o que elas querem é agradar o homem, né? Isso é um início de vida a dois. Já começa errado, né? Errado. Então, eu acho que a gente tem muito o que discutir, né? A gente tem um espaço aqui muito importante. Eu quero ouvir também as outras palestrantes antes de eu fazer uma fala final. E se você me deixar, daqui a pouco eu gostaria de falar de novo. Mas eu acho que a gente precisa, principalmente, abrir o nosso leque na defesa dos direitos da mulher, dentro das áreas públicas, e por que não privadas. Você fez isso aqui no SEMEC, né, Ana? Você defendeu as mulheres, você defendeu o direito da mulher empreendedora, e enfim, no trabalho e na cultura, dentro de um espaço principalmente masculino. A gente... todas aqui estudaram, todas aqui têm uma formação, todas aqui tiveram um cuidado com sua educação, né? Vocês imaginam que aqui foi difícil. Imaginem espaços de maior vulnerabilidade, de maior dificuldade com a educação, com a saúde, como ainda é duro para as mulheres. Então, eu congrego aqui, chamo vocês para entrarem nessa luta, porque a gente tem muitas áreas que a gente precisa de força feminina para garantir direitos para as mulheres brasileiras em todas as classes sociais, em todas as fases da vida. A gente criou 2 projetos de políticas públicas que foram implantados e regulamentados, né? Porque eu sou chata.